Olá, pessoal. Sou Irene Bazeto, consultora trabalhista e previdenciária da Mira Fernandes. Estamos aqui, desta vez, para falar com vocês sobre um assunto de bastante importância, só para variar um pouquinho, né? Todos os nossos assuntos são bastante importantes, tá? É um tema que traz bastante polêmica, que é o e-social. Novamente, é a prestação de serviço, né, por todos os trabalhadores, que deve ser transmitida ao e-social. Então, às vezes, pode confundir um pouquinho vocês, então a gente está aqui para fazer esse esclarecimento. De longa data, já o e-social já foi implantado integralmente para vários regimes tributários, e agora, a partir do mês de maio, passou a vigorar para todas as empresas, optantes pelo Simples, sem fins lucrativos, todos os regimes tributários, pessoas físicas, inclusive, né? Então, veja bem, é importante nós virmos aqui lembrar vocês, né, de alguns detalhes, de algumas exigências do e-social, para evitar perda de prazo, penalidades, né? Então, a gente tem que relembrar esses motivos para que vocês voltem a acompanhar. Como agora são todas as empresas, é muito importante que a gente retome esses esclarecimentos para vocês. Então, veja bem, sobre folha de pagamento, nós já falamos bastante como funciona, né, da folha de salários. Agora, prestadores de serviços, de um modo geral, são o quê? São aqueles prestadores, tanto os vínculos com vínculo empregatício, os empregados com vínculo empregatício e os empregados sem vínculo empregatício. São os contribuintes individuais autônomos, por exemplo, os MEIs que vocês costumam contratar para prestar serviços para vocês, ok? Então, o nosso foco maior são nessas duas modalidades de contratação. Por quê? É aí que vocês acabam, né, pegando algumas informações do trabalhador e, de repente, o serviço termina, ele vai embora, e quando passa para a Mira Fernandes, fala assim, veja bem, está faltando uma informação X. Então, e aí fica difícil você entrar em contato novamente com o prestador, pegar a informação. Então, para que isso não aconteça, nós estamos aqui para relembrar quais são as informações importantes que vocês precisam coletar desses trabalhadores para transferir para a Mira Fernandes, para que a gente possa executar o nosso trabalho com perfeição e não gerar nenhum tipo de penalidade, ok? Então, veja bem, a transmissão das informações para o e-social, para todas as empresas, tornou-se obrigatória a partir de maio de 2021. Anteriormente, nós já passávamos as informações cadastrais, né, e de contrato dos trabalhadores. A partir de maio, a folha de pagamento, né, de todos os trabalhadores está sendo transmitida para o e-social, como nós dissemos, com trabalhadores com vínculos empregatícios e sem vínculos empregatícios. Então, são os prestadores de serviço, da contribuinte individual, são os estagiários, são as informações de prolabore, quando, né, o sócio de empresa trabalha na empresa e faz, né, e recebe um valor de prolabore. Então, todas essas informações precisam ser transmitidas. Para que elas sejam transmitidas, nós precisamos fazer uma qualificação cadastral. Assim como a gente faz com os admitidos, né, os empregados com vínculo empregatício, é necessário que se faça também com os prestadores de serviço. Caso contrário, a gente não vai conseguir transmitir as informações de pagamento ao e-social. Como é que nós fazemos essa qualificação cadastral? O que é a qualificação cadastral? Só relembrando aqui, eu vou coletar algumas informações dos trabalhadores, vou cruzar essas informações, entrar no site da Previdência, do e-social, desculpe, eu vou passar algumas informações, ele vai fazer uma varredura e vai verificar se nos órgãos competentes, tá, todas as informações do trabalhador estão idênticas, como, por exemplo, o nome do trabalhador, o PIS, o CPF, a data de nascimento, tá? Tanto na Caixa Econômica, na Receita Federal, no Ministério do Trabalho e na Previdência Social. Então, é importantíssimo que no ato da contratação, vocês solicitem essas informações ao prestador de serviço, porque senão depois fica mais difícil, concorda? Então, olha, temos aqui na tela a relação das informações que são necessárias. Nome do prestador. Gente, eu sugiro que vocês peguem um documento dele, não precisa pegar uma cópia, mas peguem um documento, anotem vocês, porque muitas vezes ele fala o nome errado, Irene dos Santos, e na verdade é Irene Santos,
né? Então, isso faz a diferença e acontece de acusar uma irregularidade na hora da sua consulta. Então, pega o documento, digita o nome correto conforme está no documento e as informações que é nome, PIS, CPF, data de nascimento. Essas informações, e também é importante que vocês peçam a inscrição municipal, né, para outras finalidades da área fiscal, tá? Para fazer a qualificação não é necessário, mas é uma informação importante para outra finalidade da área fiscal. Então, são informações que não podem deixar de ter, ok? A qualificação cadastral, vocês estão vendo aqui na nossa tela, o site de consulta. Para quem não sabe, vocês acessam esse site de consulta, digitam as informações que nós falamos, né, na tela anterior, e ele vai te acusar um resultado, né, vai estar regular. Se estiver regular, ok, vocês contratam um prestador de serviço sem nenhuma restrição, não tem problema nenhum. Se acusar algum tipo de irregularidade, você precisa solicitar que ele vá ao órgão que acusou a irregularidade, ou se for no CPF, ele vai ter que se dirigir a um posto da Receita Federal, se for no PIS ou no nome, né, vai acusar em qual órgão consta a irregularidade. Ele se encaminha ao órgão e vai fazer a regularização dos dados. Teoricamente, pessoal, né, na prática, a gente sabe que nós temos as nossas dificuldades, mas ao rigor da legislação é isso. Você só poderia contratar esse prestador de serviço se todas as informações estiverem totalmente regularizadas em todos os órgãos. Senão, você vai contratar, vai pagar, e a hora de eu transmitir essa informação para o E-Social, a informação não vai. Ela não sobe, como a gente fala, né? Ela não vai conseguir ser transmitida. E aí você vai ficar com divergência de apuração de encargos. E isso pode gerar uma multa para você. Como é que você vai contabilizar esse pagamento? Né? Ele não subiu para o E-Social. Como é que você vai gerar uma guia de previdência social? Ok? Porque no futuro próximo, as guias de recolhimento da Previdência Social, seriam, que é a GPS atualmente, será substituída pelo DARF previdenciário. Tá? E você não vai conseguir esse DARF, ele é gerado dentro do E-Social, né? Você vai gerar uma informação incorreta. Aí depois, o prestador chega lá e fala, eu consegui a informação, tá? E aí você vai fazer a qualificação, já corrigiu, vai fazer a qualificação, vai mandar para a Meira Fernandes o documento em atraso, nós vamos transmitir em atraso e você, contribuinte, vai ser penalizado. Por isso, é importante que tudo esteja ok, totalmente regularizado no ato da contratação, ok? Mais uma informação que é importantíssima também para preservar, né, o trabalhador. Porque cada vez que você transmite uma informação do prestador de serviços para o E-Social, ele trabalhou, ganhou um X naquele mês, essa informação alimenta o CNIS, que é o documento à base de dados da Previdência Social, e esse valor conta para efeito de aposentadoria dele. Tá? Então, cada vez que você deixa de alimentar o CNIS, tá, ele está sendo prejudicado, o prestador de serviço está sendo prejudicado na contagem de tempo para aposentadoria. Para efeito do cálculo de aposentadoria, tá, a gente usa o quê? O valor do serviço prestado, e quanto ele contribuiu para a Previdência Social. Se você, na hora da contratação, não pedir também mais uma informação, aquelas informações da primeira tela são para você fazer a qualificação cadastral, tá? Agora, mais uma informação necessária. Quando você contrata, no decorrer do mês, você vai perguntar para ele, você prestou serviços para mais alguma empresa neste mês de julho, por exemplo, nós estamos em julho, tá? Você prestou serviço para mais alguma empresa durante o mês de julho? Prestei. Então, me passa os dados do CNPJ e a razão social da empresa onde você prestou serviços. O valor do serviço que você recebeu e quanto foi descontado. Me dá uma cópia, você pede uma cópia do documento, né, de pagamento que ele recebeu na outra empresa, digita no seu sistema, né, passa para a Meira Fernandes, nós vamos introduzir isso junto, né, com o pagamento feito por você, né, nosso cliente, nós vamos introduzir essas informações no sistema, faremos um cálculo proporcional do desconto da Previdência Social, se for o caso. Se ele já contribuiu pelo teto previdenciário na outra empresa, nós não vamos fazer nenhum tipo de desconto previdenciário, senão ele vai recolher acima do teto e isso é prejudicial para ele financeiramente, não vai agregar nada no cálculo da aposentadoria. Então, é um prejuízo para o prestador, tá? Então, é importante, né? Porque eles costumam, né? O prestador, ele não presta serviço só para você no decorrer do mês, ele presta serviços para diversas empresas. Se acontece isso, então você tem que pegar os dados, né? Tomar esses dados para que a gente faça o cadastramento no sistema, até para não prejudicá-lo, ok? Se você não tiver esses dados de outras empresas, vai mandar para a Meira Fernandes e nós vamos fazer o desconto integral da retenção previdenciária, ok? Então, isso poderia prejudicá-lo.
Finalidade do e-social. Nós temos aqui duas finalidades, tá? A primeira é fazer o cálculo e-social. Quando nós transmitimos a informação para o e-social, tá? O sistema vai apurar o valor a reter, né, de segurados, né, do valor da contribuição previdenciária dos segurados, como nós falamos agora, no caso de um prestador de serviços, se nós não passarmos todas as informações, vai haver uma retenção superior ao devido e vai ser prejudicial para o empregado, tá? Da mesma forma, as empresas que não são optantes pelo Simples, né, e elas têm o recolhimento da cota patronal, o cálculo da cota patronal, em torno de 20%, depois mais o RAT, outras entidades e tudo mais. Então, essas empresas, tá, a gente fala que tem que fazer o recolhimento de cota patronal. Também, além da folha de salários, sobre o valor, né, dos 20%, somente os 20%, sobre o valor da prestação de serviços dos trabalhadores, né, sem vínculo empregatício. Tá? Então, são essas duas finalidades. O e-social recebe as informações, processa o cálculo e apura todo o valor de retenção de todos os segurados, com vínculo ou sem vínculo empregatício, e também o valor da cota patronal, tá? No caso de empregados, né, os 20% e mais esses outros percentuais que nós falamos, e no caso dos prestadores, somente os 20%, ok? Ele compõe a GPS para que o contribuinte faça o recolhimento. Atualmente, essas GPS, esses valores, né, previdenciários, são recolhidos através da GPS e a partir de um determinado momento, né, não vamos nem mencionar data aqui, porque já houve algumas alterações de datas, mas em breve já está previsto para que essa GPS seja substituída pelo DARF previdenciário. Assim como hoje nós utilizamos DARF para recolhimento de imposto de renda, PIS, COFINS, etc., também através do DARF vamos recolher a Previdência Social. Então, o e-social, ele vai apurar o valor da cota previdenciária a ser recolhida. Se esse prestador de serviços que você nos mandou com informação irregular, ele não vai ser transmitido ao e-social, você vai recolher um valor menor, né, do que o exigido, do que o correto, tá? E depois, futuramente, pode acontecer de você conseguir fazer a regularização do prestador, ele te traz as informações, Meira Fernandes, né, passa para Meira Fernandes retransmite fora do prazo e você vai ser obrigado a recolher com juros e multa e ainda sujeito a uma multa por transmissão da informação fora do prazo, tá? Então, por favor, é uma questão que a gente precisa disciplinar para o bem do contribuinte, ok? No ato da contratação, já peça essas informações. E isso facilita bastante a rotina diária, né, do contribuinte, tá? Outra questão, prazo de transmissão. Eu acho importante vocês saberem, fazer uma comparação. Atualmente, essas informações de todos os prestadores de serviço, ou com vínculo ou sem vínculo empregatício, já são transmitidas através do CEFIP para todos os órgãos competentes. Tá? O e-social está entrando e aos poucos ele vai substituindo algumas obrigações acessórias, mas ele cria outras. Então, o CEFIP será substituído em breve pela DCTF Web, é onde se apura toda a documentação, tudo mais. Você vai recolher fundo de garantia através de um outro modelo de guia, previdência social também através de um outro modelo de guia, mas a correção das informações tem um nível muito maior de exigência. Então, atualmente, o CEFIP ele é transmitido até o dia 7 de cada mês e o e-social somente a título de informação até o dia 15 do mês subsequente. Em breve, o CEFIP vai ser substituído pelo e-social, tá? E a data do dia 15 vai ser alterada para também no dia 7. Então, desde já, nós precisamos dessas informações até o último dia do mês, tá? Junto com as informações da folha de pagamento. Então, por exemplo, você liberou a planilha eletrônica, né, com todos os eventos para processamento da folha de pagamento dos empregados com vínculo empregatício, tá? Nessa mesma data, no máximo até essa data, liberem todas as informações de pagamento que vocês têm dos outros prestadores sem vínculo empregatício, encaminhem para o nosso departamento fiscal, eles vão processar todos os encargos e tudo mais, apuração dos encargos para recolhimento no mês seguinte, e essas informações introduzidas no sistema fiscal, elas são exportadas para o sistema de folha de pagamento hoje e são transmitidas através do CEFIP. Com a substituição do CEFIP, né, além do CEFIP, até o dia 15, nós vamos também transmitir ao e-social, ok? E é onde acontece essa situação. Se as informações estiverem irregulares, no CEFIP, ele não bloqueia a transmissão da informação, no e-social ele bloqueia,
Tá? Então, se eu perder esse prazo do CFIP, eu posso mandar ele no CFIP, só que quando eu vou mandar no e-social, a informação não é transmitida. E aí fica em desacordo, porque atualmente tanto o CFIP quanto o e-social estão vigentes, tá? Isso vai gerar uma penalidade para o contribuinte, ok? Então, vamos nos atentar a essa questão do prazo, tá? Por favor, isso é para a garantia de vocês, né? A garantia de que vocês não vão sofrer nenhum tipo de punição futura, e a gente é uma realidade que a partir de agora nós temos que entender que está aí e a gente precisa se disciplinar. Assim como foi difícil quando entrou o e-social para a folha de pagamento dos empregados com vínculo empregatício, e nós nos adaptamos, né? Também para os prestadores de serviços sem vínculo, nós vamos nos adaptar. Conto com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nossos telefones estão à disposição, todos temos o telefone de contato da Meira Fernandes, e ele vai ser colocado no rodapé. Qualquer dúvida, por favor, conte conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês, tudo de bom. E lembre-se, somos especialistas na área da educação.